fiz aqui um pouco a continuação de uma conversa que estava indo ali, e a gente quase perde o horário, né? Não fosse hoje também estar havendo a estreia de uma peça de Goulart, nós ficaríamos ali, vocês aqui, como eu agora, chamando Renata, lá em cima, porque a conversa começou acompanhando as páginas de jornal mais recentes. Começou de uma polêmica que já tem 50 anos, que é a questão de Oswald de Andrade como um ponto angular de uma nova estética que será retomada pelo concretismo e, de alguma maneira, pelo neoconcretismo. Goulart, como um homem-chave desses dois momentos da nossa literatura brasileira, estava ali repassando esse momento que vai de 22, de alguma maneira, até os anos 60. E que, 50 anos depois, estranhamente, volta ao debate. Vamos começar, então, pelo Goulart. Do momento em que, com seu silêncio, você respondeu à última carta de Augusto de Campos. Pois é meio chato falar na ausência das pessoas, né? Você vê como ele não está aqui. Se eles quisessem, seria pior, porque a gente é obrigado. Essa polêmica nasceu de uma coisa toda, né? Porque a última Flip prestou homenagem ao Oswald de Andrade, né? Ele foi o escritor homenageado. Como eu tenho uma coluna na Folha de São Paulo, eu preciso de assunto. E aproveitei a oportunidade de falar do Oswaldo, que foi meu amigo, e que lembrar do nosso encontro e o fato dele estar sendo homenageado. Então, como eu sou espírito pouco e prefiro falar as coisas com graça do que ficar enchendo a paciência dos outros com erudição, então entre as coisas que eu falei, eu disse que o Oswald de Andrade, que eu tinha conhecido o Oswald de Andrade da seguinte maneira: eu estava escrevendo um livro chamado A Luta Corporal, um livro de poesias que eu publicaria em 1954. Eu estava escrevendo esse livro, tinha praticamente terminado o livro, e um amigo meu, Oliveira Bastos, que era um jovem crítico literário, na época estava começando também a carreira dele como crítico, ele leu o livro, nós morávamos no mesmo quarto, tínhamos morado no mesmo quarto, então ele leu o livro e ficou entusiasmado com o livro e tal, e acontecia que eu tinha encontrado num sebo Serafim Ponte Grande, o livro do Oswald de Andrade, porque naquela época, em 1952, 53, o Oswald estava posto para escanteio, tá? Ninguém falava em Oswald, nem tomava conhecimento dele, e ele tinha fama de ser um cara irresponsável, de ser, né? Que ele era meio doidão mesmo, assim, ele não era o cara bem comportado, não. Então ele tinha um pouco essa fama. Eu mal conhecia as coisas dele, mas eu comprei o sebo, Serafim Ponte Grande, levei para casa, li e fiquei encantado com o livro. Mário Pedrosa, que era Vamos fazer o seguinte, vamos baixar esse troço. É bom abaixar um pouquinho. Não, tem que ficar fora, longe daqui, porque ele está dando microfonia. Não, o problema é isso, aí você fica voltado para lá. Então o Mário Pedrosa, que era uma pessoa maravilhosa, um ser humano especial, um ser humano, um homem inteligente, sensível, sabe? Então o Mário foi meu mestre. Eu cheguei no Rio com 21 anos de idade, conheci o Mário, e então
tinha o Mário como meu mestre. Quando eu li o Oswald de Andrade, eu fui encontrar o Mário, fui à casa do Mário lá, que eu ia com frequência, e falei, Mário, eu descobri o Oswald, que coisa. Aí ele virou e falou assim, mas o Oswaldo é uma grande figura, ele é injustiçado, e eu vou fazer para você. Você conhece a poesia dele? Eu li um outro poema. Não, então eu vou dar para você ler, esse aqui, o Estante, a primeira edição do Pau Brasil. A capa era uma bandeira brasileira. O livro quadradinho assim, me deu para eu ler. Eu fui ler, me encantei. Então, claro, falei para o Oliveira Bastos, que era o meu amigo, ele também se empolgou. Tudo bem. Então, quando foi no ano seguinte, 54, eu publiquei A Luta Corporal. A Luta Corporal é um livro, depois, rapidamente, para vocês entenderem, eu vou rapidamente contar o que é esse livro. Eu nasci em Macondo, você sabe a cidade de Macondo? 100 anos de solidão, onde tudo acontece 100 anos depois, eu nasci lá. São Luís do Maranhão. Então eu comecei escrevendo em 1947, 48, como se escrevia no final do século XIX. Assim, sonetos parnasianos, meu ídolo era Raimundo Correia, Olavo Bilac e tal. Isso em 1947, em São Luís, Macondo. Bom, em 22 já tinha havido a Revolução Modernista, tudo bem. Então, quando foi um dia, eu encontrei na livraria Poesia Até Agora, Carlos Drummond de Andrade. Eu comecei a ouvir falar. Comprei o livro. Mas veja bem, poesia era alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, que pousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste é Camões. Ora direis ouvir estrelas, certo perder por senso, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro a janela quase do espanto. Olavo Bilac. Essa poesia, aí eu leio do monte. Lua diurética. Lua diurética? Esse cara tá louco. Escreve teu nome com letra de macarrão na sopa. Eu falei, cara, o que é isso, cara? Essa poesia moderna. Bom, aí eu fui para a Biblioteca Municipal de São Luís procurar ler o Empalhador de Passarinho, Mário de Andrade. Vou ler esse cara. Ele vai ter que me explicar o que é essa poesia moderna. Aí comecei a ler Otto Maria Capô, Cinza de Purgatório. Aí fui me assenhoreando do que era aquilo. Tá certo? Tudo bem. Aí eu comecei, por minha conta também, a pensar diferente do que eu pensava. E como a minha poesia era parnasiana, quer dizer, era tudo rimado, metrificado, dentro das normas, eu era tão obcecado pela norma que eu já falava em decassílabo, eu já conversava metrificado. Então eu rompi com tudo. Eu rompi de tal maneira que o livro que eu escrevi, A Luta Corporal, ele terminou desintegrando a linguagem. Eu fui no outro extremo. Compreende? Em vez de eu seguir a lição do Drummond, a lição do Mário de Andrade, eu parti com uma loucura minha, uma aventura minha. Mas não é, eu nunca quis ser vanguardista, eu não estava pensando, eu quero ser o poeta mais vanguardista. Não, quer dizer, eu descobri que a disciplina que eu tinha aprendido na poesia parnasiana, que ela era de algum modo limitadora da minha criatividade. Então eu parti, eu não vou ter disciplina nenhuma. Está compreendendo? Então a minha ideia era, cada poema é uma criação aqui e agora. Eu cheguei ao ponto de dizer que a poesia tem que nascer com a linguagem tem que nascer como poema. A linguagem é velha, ela é anterior ao poema, então ela envelhece o poema. Então a linguagem tem que nascer junto com o poema. Eu comecei com o que é uma coisa louca, porque a linguagem é uma coisa social, não pode nascer com o poema, né? Mas eu fui com essa obsessão minha e eu terminei fazendo a linguagem nascer com o poema.
nos últimos poemas da luta corporal acontece isso. Só que ninguém entende. Claro, se a linguagem nasce como poema, então é uma linguagem que só está ali, não, não tem a compreensão, a comunicabilidade social que a linguagem tem que ter. Então, tudo bem. Mas foi uma experiência em que eu me entreguei todo, me queimei, me consumi. E quando eu escrevi esses poemas que desintegravam a linguagem, aquilo não era uma brincadeira, aquilo era a minha aventura, aquilo era a minha vida. Quando eu fiz aquilo, eu fiquei perplexo. Eu falei, cara, destruí a minha língua, eu destruí o meu instrumento. A única coisa que eu sou no mundo é poeta. E eu destruí o meu instrumento, então eu não sou mais nada. Quer dizer, então eu entrei num parafuso. Quem me salvou foi o Mário. O Mário, ele pegou, leu os poemas, falou, tá bom, mas isso aqui, disse ele, é uma coisa muito importante. O que você fez é uma aventura literária muito importante. Você não tem que recuar disso, não. Eu disse, sim, mas eu não posso escrever, não posso ir para frente. Não, você sabe que... Olha, vou fazer o seguinte. Ler filosofia não tem nada a ver com a poesia, não. Mas vai lá em casa. Aí ele me deu os pré-socráticos. Aí eu comecei a ler. Parmênides. Tá vendo? Mas o negócio é que eu concordava com todos os filósofos. Um filósofo dizia uma coisa que era o contrário da outra, do outro. Eu não concordava com um, concordava com o outro. Mas aquilo me tirou da força e do desespero em que eu estava. Tudo bem. Então eu estava nisso, decidi publicar a Luta Corporal. Eu até brincava, isso aqui são os restos do incêndio, os destroços de uma coisa que aconteceu. Publiquei o livro com minha grana, meu dinheiro, publiquei. Então o livro, quando ele surgiu, fala assim, esse cara é maluco. Aí o outro fala assim, o modernismo é em 22, esse cara quer fazer modernismo agora, em 54. Aí o outro falava assim, não, esse livro é genial, esse cara... Bom, criou-se essa divergência em torno do livro. E aconteceu que eu recebi uma carta do Augusto de Campos. Dentro desse envelope tinha uma revista, um número da revista Nós Grandes 1, para poeta Ferreira Goulart, que é contra a poesia sentada, o abraço de Augusto Haroldo e desce com a cara. Aí eu achei, eu não conhecia eles também. Aí me informei, a Lucy Teixeira, a minha amiga, falou, não, eu conheço, assim, lá em São Paulo e tal, são 3 jovens poetas, muito inteligentes, muito talentosos e tal. Aí começou uma ligação. O Augusto ligou para mim, dizendo que ele vinha ao Rio, mandou uma carta dizendo que ele vinha ao Rio e que ele queria me encontrar. Nesse encontro, a ideia era para a gente criar um novo movimento da poesia brasileira. Ele começou a conversa falando o seguinte, lá, o seu livro é importante porque destrói a linguagem velha. É um livro destrutivo nesse sentido. Nós queremos construir uma nova linguagem, uma nova poesia. Então, mas eu acho que a gente pode trabalhar junto mesmo. Tudo bem, vamos ver, porque eu estou no mato sem cachorro. Eu destruí tudo e estou... Tudo bem. Se tem alguém para tentar construir, vamos construir. Tudo bem. Aí ele falou, para nós estamos fazendo um elenco da poesia brasileira, um elenco qualitativo. Para nós, os poetas, que vale a pena, são Mário de Andrade, Carlos Dumont de Andrade, João Cabral de Melo Neto. Eu falei, e o Oswaldo de Andrade? Não, o Oswaldo de Andrade é um escroto. Ele é um irresponsável. Eu falei, escuta aqui. Se ele é irresponsável, é um problema. Eu estou falando da literatura dele, tá? Não quero saber se ele é responsável, Isso foi na Espaguetilândia, ali na Cinerândia.
Eu trabalhava na revista do Instituto de Aposentadoria e Pensão Comerciária, IAPC, que era na rua Alcindo Guanabara 20, a uma esquina da Espaguete Lama. A carta deles é: me dá o telefone do teu emprego, já que você não tem telefone em casa, me dá o telefone do teu emprego, para eu chegar ali, você ligou para mim. E eu marquei o almoço na Espaguete Lama. Ele disse que não houve o almoço, que eu inventei. Mas o problema não é onde houve o almoço, o problema é o que foi dito. Dizer que o Oswaldo de Andrade era irresponsável. Tanto faz que fosse na Espaguete Lama ou na Disneylândia, não interessa. Não interessa o que foi dito. Aí ele, em vez de dizer não disse, aí ele disse não houve esse almoço. Tudo bem. Mas nessa crônica que eu conto isso, eu digo, graças à releitura que eles fizeram do Oswaldo de Andrade, o Oswaldo de Andrade ganhou o status que tem hoje. Deve-se a eles. Não adianta, porque eles não aceitam menos que tudo da vida. Sabe como é? Tudo é meu. É isso. Eles encontraram, né? Não pode dizer, você está lindo, mas só que a pontinha do teu nariz. Não, eu sou todo perfeito, não tenho defeito algum. Quer dizer, então, o que importa se todo mundo dizia que o Oswaldo de Andrade era irresponsável? O Oswaldo de Andrade, Prudente de Moraes Neto, que era chefe da redação do jornal Estado de São Paulo, sucursal do Estado de São Paulo, chegou para mim uma vez, isso já antes, levou para assim. O Oswaldo era muito engraçado. Você sabe que uma vez estava numa discussão sobre música brasileira. Aí quando ele estava perdendo a discussão, porque a discussão é a seguinte: não, esse Villa-Lobos é um cretino. Não, o Villa-Lobos é genial, não. E ele dizia que o Villa-Lobos era um cretino. Aí o cara falou: cara, mas você não entende muito. Disse, não, mas o Mário de Andrade disse que o Villa-Lobos é um cretino. Aí o Mário de Andrade entende de música. O Mário de Andrade, sobre disso, saiu atrás do Oswaldo para cobrar. Eu disse: que história é essa, cara? Como é que eu vou falar mal do Villa-Lobos, que eu considero um gênio? Foi atrás dele, encontrou com ele e falou: cara, você falou, eu falei. Mas por que você falou isso, cara? Ele falou: eu menti, ele falou. Eu estava perdendo a discussão. Esse é o Oswaldo de Andrade. E ele disse, não é, Eduardo, em um dos seus manifestos, somos concretistas. Então talvez tentar apagar desta linha evolutiva, entre aspas, da literatura brasileira, o Oswaldo de Andrade, autor do nome, seja não ficar devendo favor. É muito comum o nosso ditado: que bem eu te fiz para você me querer tanto mal. Não, o Oswaldo de Andrade pode estar perguntando isso nesse momento. Pode ser, mas é verdade, veja bem. A poesia concreta devia ser chamada de poesia abstrata. Sabia? Veja bem. Hegel diz o seguinte: concreto é a soma de todas as determinações. Filosofia, cara, traduzida em linguagem comum é o seguinte: o gato não é concreto. Alguém viu o gato? Você conhece? Aquele gato. Aquele gato que está na poltrona da minha sala me foi dado pela Adriana Calcanhoto. Aquele gato. O que existe é este gato, aquele gato, o outro. Não existe o gato. O gato é como se chama, uma categoria universal, um abstrato. Não existe. Então, mar azul, marco azul, barco azul, arco azul, não é concreto, é abstrato. O que é abstrato é o discurso. Quanto mais eu falo da coisa, mais concreta ela fica. Aquele gato que está ali, que é siamês, que me fulano que me deu, que é isso, que é... Quanto mais eu falo, mais concreto fica. A soma das determinações, como diz Hegel, que é a soma das informações. Está entendendo? Então, quanto menos... Então, a poesia concreta, ela é abstrata, ela não é chamada. Eles ficam chateados, porque eu digo, essa coisa é inconveniente, mas é verdade, é abstrata. O que não tem de discurso é abstrato. A concretude do pensamento é o discurso. É a soma das informações e das situações em que você define as coisas. O homem não existe, existe você, aquele homem, o outro homem. O homem é um abstrato, é uma coisa abstrata. Então, essa experiência, o nome de poesia concreta é porque havia, na época, uma tendência predominante na arte brasileira, arte concreta, que era
escultura concreta, pintura concreta, que foi introduzida no Brasil em 1950, por aí. Então, agora veja o seguinte, a arte concreta é a ruptura com o modernismo. A pintura modernista brasileira, até 1950, ela era como ela era, a diferença em 22 ela era nacionalista figurativa e era nacionalista. Depois, a partir de 30, essa pintura se tornou mais participante, mais política, social, com os quadros de Portinari e etc. Mas era figurativa e ligada a essa tradição. Quando vem o movimento concreto, introduzido a partir da Bienal de São Paulo, um pouco antes de 49, quando o Max Civil fez uma exposição aqui em São Paulo, então é uma arte que não tem nada a ver com a tradição modernista brasileira, porque ela é uma ruptura com a própria pintura internacional, ela é uma ruptura, ela é uma coisa nova, tá entendendo? Então, quer dizer, a partir de 50, o Mário Pedrosa foi o principal defensor dessa tendência nas artes plásticas, 1950, tá certo? 1950. O movimento concretista começa em 1956, com a primeira exposição de arte concreta, em dezembro de 56, em São Paulo. Tá certo? Tudo bem. Então, o nome concreto é porque, junto com o pessoal lá do Augusto do Haroldo, tinha o Valdemar Cordeiro, que era pintor e o teórico do grupo de artistas concretos de São Paulo. O Valdemar Cordeiro era um mau pintor e um teórico infrene. Em geral, os teóricos são maus artistas. Então, ele chegou a ponto de que, porque a arte concreta, ela tende a ser uma arte racional. Eu não vou discutir, me estender nisso aqui, mas é preciso entender isso, que ela é uma arte que pretende ser objetiva e racional. Ela a tal ponto que o Max Civil, uma das últimas coisas que o Max Civil fazia em pintura, era, ele dizia, esses quadros registram, eles exploram a dinâmica do campo visual. Ele não está querendo pintar uma mulher, ele não está querendo pintar uma forma lírica, ele não está... Não. É a dinâmica do campo visual. Ele quer mostrar a energia que faz com que a cor se intensifique, assim. É quase uma coisa científica, de laboratório. Compreende? Essa que era a tendência que estava aí. Isso é a pintura concreta. O movimento moderno é de 55, então o nome foi dado em função de haver essa arte concreta que já estava ganhando prestígio, era coisa nova na vida artística brasileira, era a arte concreta. Então o nome vem daí, compreende? O nome vem daí. Então, não tem nada que ver, hein? O neoconcretismo como uma primeira ruptura, qual era agora, sim, o acréscimo que o neoconcretismo traria? Veja bem, o neoconcretismo, ele não acrescenta nada, não sabe o que ele é o seguinte, ele é a divergência, porque, veja bem, eu além de, eu era poeta, como todos os outros, mas eu era crítico de arte. Antes de qualquer coisa, quer dizer, até antes de fazer poesia, eu já me metia com o negócio de crítica de arte em São Luís do Maranhão. Eu sempre fui um cara indagador do que é esse negócio que se chama artes plásticas, pintura, escultura. Eu sempre vivi cogitando dessa coisa. Não é à toa que eu cheguei ao Rio e me tornei amigo do Mário Pedrosa, que era o grande crítico de arte do Brasil. Entende? É o meu interesse. Então, especular, indagar sobre o que é essa linguagem era uma coisa da minha cabeça. E eu não sou uma pessoa como o Augusto talvez queira ser, ou eles pensavam em ser essa coisa de ser racional. Eu não sou racional inteiramente, está compreendendo? Há um lado em mim que desconfia da racionalidade, compreende? É uma mistura
de razão com perplexidade, com absurdo. Então, quer dizer, então aquilo me inquietava, aquela arte que queria ser só racional me inquietava, não era uma coisa que me agradasse 100%, eu tinha restrições sobre aquilo. O Mário defendia aquilo, era meu amigo, mas eu questionava aquilo, de vez em quando eu tinha uma discussão com ele a respeito disso. Então, o movimento a ruptura, por que a ruptura se deu? Eles mandaram um artigo dizendo o seguinte: a poesia concreta será feita segundo fórmulas matemáticas. Eu liguei para o Augusto. O último artigo que ele falou que eu não liguei. Ele está louco. Eu liguei para ele, porque era para publicar no suplemento, no nosso suplemento. Então, eu liguei, como nós éramos todos um grupo, parte no Rio e parte em São Paulo, publicar uma coisa que uma parte do grupo não concorda, com a qual não concorda, é chato. Então eu liguei para ele e falei: Augusto, nós lemos aqui o texto de vocês, dizendo que a poesia vai ser feita matematicamente e tal, e nós não concordamos. Agora, como a gente é um grupo só, é chato publicar uma coisa com a qual nem todo mundo concorda. Você não acha que não devia discutir isso? Não tem que discutir coisa alguma, ele falou. Se vocês não concordam, é problema de vocês. Eu falei: bom, então eu vou escrever um texto dizendo qual é a minha discordância. Faça o que você quiser. Então nós publicamos uma parte o texto prometendo a poesia matemática, e eu escrevi do lado: poesia concreta, experiência fenomenológica. Veja bem, um dizia a poesia será feita matematicamente, eu falo, a poesia será feita, é um fenômeno fenomenológico. A fenomenologia é o contrário da matemática. A fenomenologia do Maurice Merleau-Ponty, que era o filósofo que eu lia na época e que me ensinou muita coisa que eu usei como para entender a questão da arte naquele momento. O que é a fenomenologia? Existe um conhecimento científico incontestável, ninguém é contra a ciência. Existe um conhecimento científico, existe um conhecimento matemático, mas existe um conhecimento que é do corpo. Por exemplo, eu só sei o gosto da laranja se eu chupo a laranja. Eu só sei o perfume. Uma coisa é me dizer que um perfume é feito de moléculas que flutuam no... Mas quando eu sinto o cheiro do jasmim, é outra. A ciência não define isso, só a poesia. Tá certo? Então existe um conhecimento que é do corpo, que só a fenomenologia apreendeu o fenômeno sensorialmente. Então isso é o que defende Merleau-Ponty. E eu achava que isso é que tem a ver com a arte, não a matemática. Então a opção que nós fizemos foi essa. A arte neoconcreta é uma arte que é a forma construtiva, mas ela valoriza a intuição e a experiência sensorial, o conhecimento que a ciência não decifra. E não importa, ela não diz. Há uma coisa que só a arte diz, cara. Há uma coisa que só a música diz, que nenhuma ciência vai dizer. O que a ciência vai dizer? O que a Quinta Sinfonia diz? A Quinta Sinfonia fala a mim, eu ouço, e é isso, e não tem tradução, porque as linguagens são intraduzíveis entre si. O que a poesia diz, a pintura não diz. O que a pintura diz, o teatro não diz. O que o teatro diz, a música não. Cada linguagem. Por isso é que existem essas linguagens diferentes, porque cada uma diz uma coisa. E o significado não está no ar, não é mosca, não voa. O significado está na linguagem. É uma invenção nossa, não existe significado, o mundo não tem sentido nenhum. O significado é a invenção nossa, está nas linguagens. Tá? Não existe fora da linguagem. Por isso, o que a pintura diz é uma coisa que só existe na pintura. E o que a música diz só existe na pintura. O que um poema diz é intraduzível. É só ele lendo aquelas palavras que estão ditas ali. Aquilo é que é. O que está dito, está dito. Não pode, não tem outra maneira de dizer. Se mudar as palavras não é a mesma coisa. Então acabou. Entendeu? Então isso é que é. Então a poesia, a discordância nossa, é que quando eles chegaram ao cúmulo de dizer que a poesia ia ser feita matematicamente, aí bom, aí é que não dá para aceitar isso. Está entendendo?
Tudo bem. Agora veja o seguinte. Rompemos. Mas o nosso experimento ficou aberto a eles. Publicaremos tudo que vocês quiserem. Eles publicaram algumas coisas, mas como eles não aceitam a divergência, eles não aceitam o contrário, eles pararam de publicar. Porque quem discorda de mim é meu inimigo figadal, deve ser exterminado. Então, pararam de publicar. Tudo bem. 1 ano e meio depois, chega Décio Pinhatari na redação do Jornal do Brasil. Estou lá, eu e o Reinaldo trabalhando. Pessoal, eu vim aqui, em nome do nosso grupo, para ter uma conversa, não acabar com a briga. Não, tudo bem, vocês que brigaram. O negócio é o seguinte. A indústria brasileira sempre foi uma indústria de consumo, disse eu. Só agora começa a se criar uma indústria de base. A poesia brasileira, disse eu, sempre foi uma poesia de consumo. Eu já achei estranho. Temos que criar a poesia de base. Eu falei, é? E aí? Não, eu trouxe um manifesto sobre a poesia de base. Trouxe algum poema de base? Não. Então não publica. Manifesto prometendo uma coisa que não vai ser feita, não publicamos. Traz os poemas de base que a gente publica. Aliás, cadê os poemas matemáticos que vocês iam fazer? Não fizeram, né? Só fizeram o manifesto. Brigaram conosco, romperam e não fizeram. Então, mais um manifesto prometendo que não vai ser feito, não publicamos. Não publicamos. E não houve poesia de base nenhuma. É mais uma mentira. Porque tem gente que vive de vanguardismo, de teorias, de coisa, tá vendo? Aí fica inventando coisas. Aliás, os manifestos artísticos, todos nasceram do Manifesto Comunista de março de 1848, que prometia uma nova sociedade. Então, os manifestos de vanguarda, todos prometem uma nova arte, e não cumprem. Então, todos. O único manifesto que não promete nada é o manifesto neoconcreto, que por mim, como eu já estava escabriado nisso, não promete nada. Só constata o que foi feito, o que Lígia Clark fez, o que Lígia Pato fez, o que Reinaldo fez, o que Spanucci é isso. Não promete nada, porque a teoria não cria arte, o que cria arte é o artista, é a intuição criadora, é o trabalho artístico que cria. A teoria, ela pode depois, é claro, todo trabalho artístico implica em visão crítica. Se você não tem visão crítica, não pode saber se a palavra está certa ou não, se aquela imagem é essa ou não. Tem que ter visão crítica, tem que ter compreensão do que você está fazendo. Mas não é teoria que faz arte. Teoria a gente faz 3 por dia. Poema eu faço anos, não preciso fazer. Porque se não vem um espanto, a poesia não nasce. Não se faz quando quer. Tá? Nasce quando ela quer. Quando se cria uma situação para ela nascer. Então a poesia, o movimento neoconcreto, ele não nasceu primeiro. A ruptura foi em 57, o movimento foi lançado em 59, não foi uma resposta, não foi brigamos e resolvemos, não foi nada disso. Nós nem pensávamos que iam fazer a arte neoconcreta, que esse nome nem existia. Eu inventei esse nome quando Lígia Clark propôs que nós fizéssemos uma exposição reunindo todos os nossos trabalhos dos últimos 2 anos, e eu faria a apresentação, porque eu era o teórico do grupo, era o crítico e tal. Então eu faria a apresentação e eu disse, bom, eu vou ter que ver o trabalho de todo mundo. Eu já vi, mas eu vou ter que pensar, refletir. Quando eu comecei a olhar as coisas da Lígia Clark, as coisas do Hélio de Sica, as coisas do Amílcar de Castro, e eu comecei a ver assim, cara, isso é outra coisa, isso não tem mais nada a ver com a arte concreta. Por que nós vamos insistir e continuar brigando com os paulistas, dizendo que concretistas somos nós, concretistas são eles? Vamos mudar o nome. Aí sugeri neoconcreto. Por que eu sugeri neoconcreto? Porque nasceu da arte concreta. É uma resposta, é uma consequência da arte neoconcreta. É contra, mas é consequência. Então, eu sugeri esse nome e escrevi o manifesto. Reunimos todos, discutimos e chegamos à conclusão, é isso mesmo e tal, entendeu? Agora, não fui eu que inventei a arte neoconcreta, eu escrevi o manifesto
eu, a partir do trabalho dos nossos companheiros todos, dos meus trabalhos, dos trabalhos dos poetas concretos e dos neoconcretos, que passaram a ser neoconcretos, e dos trabalhos da Lígia e dos outros todos. Nós vivíamos nos reunindo na casa da Lígia, na casa do Mário, jantando, discutindo, indo no ateliê um do outro, conversando, mostrando as coisas. Então as coisas que a gente fazia, um influía sobre o outro, um partia de uma ideia do outro, porque era uma coisa nascente e ninguém sabia onde ia chegar. Então era natural que certas coisas que o Amilcar fez, ali já observou e disse, poxa, isso pode ser a resposta para o meu problema, para o caminho que eu estou seguindo. E assim era o grupo, entendeu? Um dos conceitos, Goulart, que o neoconcretismo traz é o do participador, é verdade? A participação do espectador. Esquentando, então, relações um pouco esfriadas por aquela visão de uma arte 100% autônoma. Agora, né? como é que nasceu isso? Teve um cara que escreveu um artigo semana passada, querendo me pichar e me dando como se eu fosse assim, eu quero ser o pai de tudo, eu que inventei tudo. Não é verdade, entende? Agora, a verdade é a seguinte. Um dia eu fui escrever um poema concreto, neoconcreto, que era o seguinte: verde, 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 verde. Verde, 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 verde. Verde, 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 verde. Fazia um quadrado repetindo a palavra verde. E aí embaixo, do lado, a palavra erva. Para mim, verde, verde. O verde de verde erva. A erva nascia do verde, verde, erva, verde. Para mim, a repetição da palavra verde fazia nascer a erva. Publiquei no Jornal do Brasil. Um amigo ligou. Eu vi o seu poema que você saiu hoje no suplemento. Você gostou? Gostei. Você viu como a repetição da palavra verde faz explodir a erva? Eu não vi nada disso. Quando eu olhei que era tudo verde, eu não li. Falei, tá certo, então tá errado. Como é que eu vou fazer o cara ler palavra por palavra e ter a forma visual no final? Foi o problema que se colocou para mim. Sabe qual foi a solução que eu achei depois de escrever? No verso da página. Eu escrevi aqui, nesse ponto da página, eu escrevi assim, osso, aí cortei a página, botei menor, botei nosso. Então, você vai lendo nas costas da página, o poema vai se construindo ao revés. Tá certo? Então eu fiz o primeiro poema, fiz o segundo poema, fiz o terceiro poema. Tudo bem. Sabe o que? Eu chamei isso de livro-poema, porque o poema só pode ser publicado ali naquele livro, ele não pode ser publicado fora dali, porque ele e o livro são uma coisa só, certo? Tudo bem. Ele obriga, porque livro não obriga a manusear, obriga, né? É isso? E esse livro, que o manuseio faz o poema nascer, é que criou a participação do espectador na obra. Não fui eu que inventei, livro é manuseável. Então a Lígia, quando ela fez o bicho, ela pegou o manuseio que estava no livro, o poema, e botou no bicho. Tá certo? Então nasceu de uma coisa, porque as coisas não... Pode ser que exista gênio, mas as coisas nascem assim da vida. Está entendendo? E muito por acaso. A maior parte da nossa vida é acaso. De repente, Goulart, do participador, você passa a uma arte participativa, que é a arte de engajar. Agora veja o seguinte, mas veja a importância, como as coisas são, meio por acaso, e como as coisas viram um valor e viram um instrumento de criação, quando as pessoas têm o talento que a Lígia tinha, que o Hélio tinha. Porque aquilo que era simplesmente um passar de página, passa a ser um instrumento de criatividade. Então a Lígia pega este manuseio e cria uns objetos inesperados, está compreendendo? Que o manuseio possibilita. Então a obra de arte deixa de ser aquela coisa única que está ali pronta para ser uma coisa que se transforma pela minha participação.
Na época, eu publiquei no suplemento do Jornal do Brasil uma definição desse objeto novo, que eu chamei de não objeto. E a frase é a seguinte: o não objeto, vamos dizer, o bicho está ali, está parado aqui, é uma imobilidade aberta a uma mobilidade, certo? Porque eu mudo ele com a mão. É uma imobilidade aberta a uma mobilidade aberta a uma imobilidade, porque eu mudo e paro e ele fica imóvel. E é outra forma. O não objeto é uma imobilidade aberta a uma mobilidade aberta a uma imobilidade aberta. Eu gostei disso no suplemento. Porque a gente vivia nesse barato de descobrir as coisas e como o grupo era cheio de gente talentosa, as coisas iam brotando assim, está entendendo? E brotando. Então não há essa coisa de que fulano criou tudo, se não fosse a Lígia não haveria isso, se não fosse Goulart não haveria, se não fosse... Não é, era um intercâmbio, uma discussão permanente e troca de descobertas o tempo inteiro. Entendeu? Aí eu que fui fazendo esses objetos, porque primeiro eu fiz um livro poema, né? Aí depois, o último livro que eu fiz, não era um livro mais, ele já era o seguinte, ele era um papel quadrado com uma série de coisas cortadas. Você ia abrindo, como uma fruta. Aí você, a última palavra que está lá no fundo, quando você abre tudo, é a palavra fruta, como se você estivesse descascando, abrindo, gomo por gomo, uma fruta. Já não era um livro, porque ele já era uma coisa na mesa e que eu abria assim. Que inspirou a Lígia a fazer o bicho. Só que o bicho é muito mais rico do ponto de vista formal e da criatividade. Tudo bem. Aí eu, depois de fazer isso, eu já tinha feito um objeto, aqui não era mais um livro. Aí eu peguei uma placa branca e botei um cubo azul em cima. E embaixo do cubo eu botei a palavra lembra. Aí quando você levanta o cubo, tem uma palavra, e quando você bota o cubo de novo no lugar, agora é outra coisa, porque agora tem uma palavra pulsando debaixo do cubo azul. Então aí eu fiz vários desses objetos. Até o final que eu fiz, bom, aí era a mão que usava. Aí eu falei, bom, eu vou fazer agora o corpo, usar o corpo, não só a mão. Aí eu fiz o poema Enterrado, que é uma sala no fundo do chão, onde o leitor entra no poema com o seu corpo. Eu publiquei o desenho do poema no suplemento do Jornal do Brasil. O Hélio Sica ligou para mim. Goulart, maravilha! Esse negócio, vamos construir, meu pai está construindo uma casa nova lá na Gávea Pequena, eu vou dizer para eles que ela vai fazer uma caixa d'água no quintal. Não vai fazer caixa d'água, vai fazer o poema Enterrado lá. Seu pai não vai fazer isso. Não, vai. Eu vou obrigá-lo a fazer isso. Realmente obrigou a fazer isso. E aí foi feito o poema Enterrado no quintal da casa. A casa que pegou fogo 6 meses atrás. Aí no dia nós fomos inaugurar. O Estado-Maior Neoconcreto foi para casa dele, inaugurar o poema Enterrado. O poema Enterrado era uma sala de 3 metros, 3 no fundo do chão. Você descia por uma escada, abria a porta do poema e entrava no poema. No centro do poema estava um cubo vermelho de 50 por 50. Você levantava o cubo vermelho, estava um cubo verde de 30 por 30. Você levantava o cubo verde, parece a vida do gigante. Aí tinha um cubo branco menor pousado no chão. Você levantava o cubo branco, estava escrito a palavra rejuvenesça. Tudo bem. Fomos para inaugurar o poema. Era um domingo. Tinha chovido sexta, sábado, né? Quando nós abrimos a porta do poema, o poema estava com 2 palmos d'água e os cubos estavam flutuando. Quer dizer, tinha virado caixa d'água mesmo. Como era o destino dele. É uma pena porque era o único poema com endereço da literatura brasileira. Poema Enterrado, rua tal, tudo bem. Nessa altura, eu também, confesso a você, eu já estava assim,
agora eu vou virar arquiteto, eu vou fazer poemas enterrados no da vida. Sabe, me dava um certo cansaço, uma certa coisa assim. Sabe, aí já está feito, legal fazer essas coisas todas, mas eu vou continuar nisso. Comecei a me grilar. E quando foi um dia na casa do Reinaldo Jardim, eu falei, estava o Hélio lá, eu falei, Hélio, vamos fazer um atentado terrorista, artístico terrorista. O que é isso? Vamos pegar nossas obras todas de madrugada, espalhar pela cidade e quando eu acordar vai encontrar essas maluquices no jardim, no parque, tudo conhece. Mas ele falou, eu não vou fazer isso. Tá bom, então eu tenho uma outra ideia. Vamos fazer uma exposição, começa às 5 da tarde e acaba às 6. Debaixo de cada objeto a gente põe um dispositivo explosivo. Às 6 da tarde diz para o pessoal, sai todo mundo que a exposição vai acabar. Aí detona e explode tudo. Esse é o primeiro rap. Sou precursor do rap, em 1959. A Hélio de Silva suava frio com a minha loucura. Eu imagino, o Hélio de Silva suando frio, quando louco, Aí, não vou fazer isso, não vou destruir minhas obras, você está louco. Porque, cara, ele era um artista plástico, eu não era. Para mim era fácil destruir essas coisas, porque eu não era artista plástico. Tudo bem. Então, a verdade é que não houve exclusão nenhuma, nem houve essa coisa. Uma pena, porque eu queria, uma hora dessa, eu era o precursor do rap. Mas o que eu vou fazer? Não deu. Então, a verdade é que, com isso, chegou um momento em que foi eleito o Jânio Quadros, presidente da República. E o Zé Aparecido de Oliveira, que era o chefe do gabinete, e o Carlos Castelo Branco, que era jornalista e meu amigo, me chamaram para ir para Brasília para dirigir a Fundação Cultural de Brasília, que não existia, era só um estatuto no papel. Brasília ia completar um ano. Aí eu fui. Lá, abandonei tudo, claro, saí do núcleo neoconcreto e fui embora para Brasília, que era uma cidade em obras, sendo construída. O primeiro aniversário de Brasília, eu organizei os festejos do primeiro aniversário de Brasília. Porque a Fundação Cultural lá não tinha nada que não organizasse nada. Aí terminou caindo em cima de mim. E eu organizei, levei para lá as escolas de samba do Rio de Janeiro. Em função disso, tem escola de samba em Brasília. Tudo bem. Aí lá em Brasília, a diversão era ir para o aeroporto, ver avião, descer e subir. Não tinha nada que fazer. Aí um cara me deu um livro chamado La Pensée de Karl Marx, escrito por um padre chamado Jean-Yves Calvez, francês, um padre francês. Na primeira parte do livro ele expunha o que era o marxismo. Na segunda parte ele mostrava que padre não pode ser marxista. Eu li a primeira parte, eu não era padre, não li a segunda, virei marxista. Quer dizer, o padre comunista me fez comunista. Então, quando eu voltei de Brasília, minha cabeça já era outra. Por acaso, o Vianinha, com o Armando Costa, com a Tereza, eu tinha criado o CPC da UNE. Aí me chamaram para ir para o CPC da UNE. E eu que estava à toa na vida, fui para o CPC da UNE. O negócio era fazer a revolução, então vamos fazer. Aí eu comecei a fazer romance do cordel. Para você ver, eu saio da mais audaciosa vanguarda. Poema enterrado, coisa que não existe em nenhuma literatura do mundo. E por coisa. E viro cordelista. Vou fazer a forma mais rudimentar de poesia, que é o poema do cordel. E aí, era uma coisa bem pura política, o mínimo de poesia. Como eu sou nordestino e eu, garoto, via eu cantar cordel lá no mercado onde meu pai tinha uma quitanda,
E eu conheci aquilo, depois li cordel, então eu sabia manejar o cordel. Aí, tudo bem, escrevi o João Boa Morte estava marcado para morrer. Depois escrevi Quem Matou a Aparecida, história de uma favelada que ateou fogo às vestes. Aí depois eu escrevi História de um Valente. É um poema feito por encomenda que o Partido Comunista me pediu para escrever. Nessa altura já tinha havido o golpe, já estava a ditadura, e o Gregório Bezerra tinha sido preso. Então, era uma campanha que o partido estava fazendo, uma campanha nacional para libertar o Gregório. E aí o partido pediu que eu, dentro dessa campanha, fizesse esse poema para ajudar na campanha. Aí eu fiz o poema sobre o Gregório Bezerra. E aí o outro poema que eu fiz é Desafio de Zé da Moléstia com Tio Sam. É o mais engraçado que eu fiz. O Zé da Moléstia é um cantador de feira que desafia o Tio Sam para disputar, sabe assim, disputa de cordel na ONU, na sede da ONU. Mas sucede que isso, do ponto de vista literário, era uma coisa rudimentar. E pouco a pouco, a nossa atividade no Centro Popular de Cultura, que era de agitação política, começou a me inquietar, e eu até estava contando agora o pessoal, nós fomos para a favela da Praia do Pinto, que agora é a Selva de Pedra, a favela da Praia do Pinto. Nós fomos um domingo para lá, eu vi a Aninha com um chapéu de Tio Sam na cabeça, o João da Neve com uma chave inglesa na mão, um macacão de operário. Aí fomos para lá para fazer um espetáculo contra o imperialismo. Quando nós chegamos na favela, os adultos, as mulheres, os homens foram todos embora, ficaram só as crianças de 5 anos, 6 anos, e eu vi a Aninha lá, que é o imperialismo. Eu olhei aquilo, patético, falei, acabou, já não havendo pregar anti-imperialismo para criança de 5 anos na favela, e cara. Falei, olha, nós fomos para o sindicato mês passado, sindicato dos bancários, apresentar nosso espetáculo lá. Foi todo mundo embora, só ficou a diretoria do sindicato, que é comunista como nós, cara. Aí a gente fica fazendo espetáculo comunista para comunista. E o povo vai embora, quer dizer, a ideia do CPC, o que é? Centro Popular de Cultura, fazer arte popular para o povo, para a massa. Ele não tem massa nenhuma, cara. É o contrário. Quando a gente faz um livro acessível para a classe média e para os outros setores, tem mais público do que isso que a gente está fazendo. Ele concordou. Ele falou, eu já estava preocupado com esse negócio mesmo, realmente ele falou, não estava. Já que é para fazer, vamos fazer bem, vamos fazer de alta qualidade, cara. Não adianta ficar fazendo coisa de... O povo tem que ser ruim. Não dá certo, cara. Está entendendo? E aí, veio o golpe. Antes da gente mudar de ideia, já veio o golpe. Mas o golpe foi em março de 64. Em novembro de 64, nós criamos o Grupo Opinião. Começou uma nova etapa do nosso trabalho. E no Grupo Opinião, nós não fizemos coisa de qualidade inferior, nós acabamos com essa ideia de ficar fazendo proselitismo político, má literatura, mau teatro para fazer proselitismo político. Aí nós passamos a fazer coisa política, mas de alta qualidade, como, por exemplo, a peça Se Correu o Bicho Pega, Se Correu o Bicho Come, que ganhou todos os prêmios do teatro na época. Porque nós nos convencemos, aprendemos errando que para fazer coisa política, você não precisa fazer uma coisa de má qualidade, você pode fazer uma coisa de alta qualidade. Entendeu? Então é isso. E daí, bom, aí o golpe, a ditadura, invadiram minha casa, aí encontraram lá um livro, os recortes de uma série de artigos que eu tinha publicado no Jornal do Brasil, intitulado Do Cubismo à Arte Neoconcreta. Aí a polícia olhou cubismo, levou o livro. O que é isso, cara? Aí? Ah, eu sei. Cuba.
Depois é que eu me dei conta, ele está achando que tem a ver com Cuba, cara. Ai, meu Deus. Militar ilustre esse. Era o Capitão Guimarães. Esse Capitão Guimarães aí, esse aí. Bandidão aí. Depois virou marginal, né? Primeiro era capitão do exército. Aí depois virou bandido. E no auge da repressão, o seu poema Sujo entra clandestino no Brasil pelas mãos de Benito de Moraes. Porque depois disso, quer dizer, a ditadura foi ficando cada vez mais dura e repressiva e eu tive que ir com esse. Primeiro fui para a clandestinidade, vivi um ano na clandestinidade e depois não havia mais onde ficar, porque aí ia terminar sendo preso. Aí fui para Moscou. E de Moscou eu fui para Santiago do Chile e era o Allende presidente, aí derrubaram o Allende, aí eu saí do Chile, aí fui para o Peru, aí decidi ir para a Argentina, aí morreu o Perón, o pessoal já dizia, não vem para cá. Aí eu fui para lá e a culpa não é minha, não. E então, lá na Argentina, morreu o Perón e ele tinha eleito a Isabelita, né? Que nunca tinha sido eleita coisa alguma, né? Parece com alguma coisa que aconteceu com ele. Né? Foi presidente, você nunca ter sido eleita coisa alguma, sem disputar eleição alguma. Aí o pessoal não respeitava ela. E aí aproveitaram para conspirar e arrumar um golpe para botar lá abaixo. E eu estava lá e falei, bom, vai acontecer aqui o que aconteceu no Chile. E eu vou para onde? Porque do Chile, eu para vir para cá, mas agora era ditadura no Paraguai, no Uruguai, no Chile, na Colômbia, tudo no Brasil. Né? Eu vou para onde se houver o golpe aqui? Entendeu? Aí, cara, meu passaporte estava vencido, eu fui à Embaixada do Brasil para ter um novo passaporte. Aí o cara olhou o passaporte e falou assim, o seu passaporte está apreendido. Eu falei, o quê? Está apreendido? O passaporte é uma propriedade individual. Se vocês apreenderem o passaporte, eu vou para a imprensa denunciar vocês. Cara. Um momento. Aí foi lá dentro, aí voltou com o passaporte com uns todo carimbado, assim, cancelado, todas as páginas com letras desse tamanho. Então, inviabilizou o passaporte, porque você com o passaporte vencido, se não está cancelado dessa maneira, você ainda podia tentar se safar. Agora, aí inutilizou o passaporte. Então, quer dizer, com a situação, o golpe vem aí, a Isabelita vai ser derrubada, tem um golpe militar também aqui, e eu não tenho passaporte, não tenho onde ir, vou fazer o quê? Foi aí que eu decidi escrever o Poema Sujo. A última coisa da vida. Quer dizer, eu não sei o que vai acontecer comigo. Então, enquanto é tempo, eu vou escrever tudo o que resta dizer. Então, foi nessa disposição que eu me sentei à máquina para escrever o Poema Sujo lá na Argentina. E escrevi. Foi uma coisa tão especial. Não tem nada a ver se tem valor, se é bom, se não é. Eu estou contando o que aconteceu. O estado de espírito em que eu fiquei foi de tal ordem que eu, durante 5 meses, eu comecei a escrever o poema em maio e terminei em outubro. Durante 5 meses, eu era só o poeta que estava escrevendo o poema. Eu não tinha nada, me interessava, e eu ia como autômato comprar comida para mim, comprar as coisas, e na minha cabeça era o poema, e eu voltava e escrevia mais e até terminar. Se bem que esse impulso parou em determinado momento. O poema não estava terminado e o impulso parou. O entusiasmo, a inspiração acabou. E agora? Aí eu tentei inventar um fim para o poema e não conseguia. Até que terminei inventando o fim, eu não vou contar aqui depois.
a partir de uma ideia do Hegel, que não tem nada a ver com o poema. Eu terminei inventando o fim do poema. Aí eu disse com os caras, escrevi um poema enorme, traz pra gente ler, não, mas eu ainda estou corrigindo e tal. Aí o Vinícius foi fazer um show em Buenos Aires. Eu era amigo do Vinícius, fui ao show e tinha falado com o Boal para convidar o Vinícius para um jantar lá na casa do Boal, com a gente, para bater o papo. Convida ele. Aí eu convidei o Vinícius, ele foi. Então nesse jantar, o Boal falou, o Goulart escreveu um poema enorme, só que ele não mostra para ninguém, não quero. Aí o Vinícius, não, eu quero ver o poema. Pô, Vinícius, o poema é muito bom, não dá para você ver assim. E depois, ele está todo emendado, todo rabiscado. Então, não dá para fazer. Então por que você não lê para a gente? Ô, Boal, vamos reunir uma pessoa aqui na tua casa, um grupo de pessoas, você topa o lá e tal. Não, eu topo, tudo bem. Aí reuniram umas 20 pessoas, uns 3, 4 dias depois, e eu li o poema para eles, especialmente para o Vinícius, que era quem estava querendo. Quando terminou a leitura do poema, o Vinícius estava com os olhos marejados de algo que não é raro, não era raro de acontecer. E entusiasmado, quero levar esse poema para o Brasil, o Brasil tem que conhecer esse poema. Mas eu não tenho cópia. Não, eu quero gravar assim, como você leu aqui para nós. Eu vou providenciar amanhã, vamos gravar amanhã, que eu vou ter que ir embora para o Brasil. Aí arrumou o gravador e no dia seguinte, na casa do Boal, eu gravei o poema. E o Vinícius trouxe o poema para o Brasil. Reuniu pessoas na casa dele para ouvir o poema. E aí, pessoas tiraram cópia desse poema e fizeram a mesma coisa em suas casas. E assim o poema foi sendo conhecido dessa maneira, antes de ser publicado em livro. Aí o Enio Silveira, dono da editora Civilização Brasileira, que era o meu editor, soube disso e falou com a Tereza, que era a minha mulher, e disse que queria publicar o poema. Ela entrou em contato comigo e aí eu tirei uma cópia do poema, corrigido e tal, limpo e tal, e entreguei para ela, que trouxe o poema, e o poema foi publicado. Isso é em 1975 que eu escrevi o poema, e no final de 75 o Vinícius trouxe para cá, no começo de 76 o Enio editou, o poema foi lançado em meados de 76 no Rio de Janeiro, numa noite de autógrafo sem o autor. Então existe até uma fotografia, está lá todo mundo, é o Chico, é o Sueli, é a Tereza, é atores, cantores, tudo pessoas amigas que estavam lá para participar dessa noite de autógrafo sui generis, sem autógrafo, noite de autógrafo sem autógrafo, tudo bem. E aí o poema ganhou expressão, ganhou a ponto de que ele, naquele mês, ele estava entre os livros mais vendidos, na lista dos livros mais vendidos da lista Veja, depois me mostraram e tal. Mas foi isso. Aí, esse poema me ajudou a voltar para o Brasil. Porque, como ele comoveu as pessoas, então começou um movimento para falar com o Goberi do Conde Silva, que era o chefe da Casa Militar. Eu falei, pô, acaba com isso, tem nada a ver, subversão, acaba com isso, deixa ele voltar e tal. Aí ele leu o poema, deram o poema para ele ler. Aí quando voltaram lá, ele falou, esse poema é muito pornográfico, hein? mas tudo bem, por mim ele volta agora. Mas tem que falar com o Figueiredo, que é o presidente do SNI. É o Figueiredo, aquele dos cavalos. Aí, quando falar com ele, e a resposta dele foi a seguinte: não quero este comunista aqui. Quando me falaram isso, eu falei assim, mas ele é dono do Brasil? Não quero este comunista, quer dizer, ele é o que manda? Eu vou voltar. Por causa dessa frase, eu vou voltar. Que é claro que eu não sei de voltar, porque o poema tinha tido repercussão, porque era mais difícil para eles de fazer o que eles fariam em outras circunstâncias. Então decidi voltar. Escrevi uma carta para Vilas Boas Correia, meu
colega de jornal que dirigia a sucursal do Estado de São Paulo aqui no Rio. Pedi a ele que comunicasse ao comandante do primeiro exército que eu ia voltar, a OAB que eu ia voltar, ao ministro da Justiça da ditadura que eu ia voltar, e a ABI que eu ia voltar. Então, e publico uma nota no jornal dizendo que eu vou voltar. Por que eu fiz isso? Porque se eu voltasse clandestino, eu podia assumir isso, né? Então, eu voltando publicamente, tanto que quando eu cheguei no aeroporto com a Tereza, né, eles ficavam escrito lá: José Ribamar Ferreira ou Ferreira Goulart, prender. Aí eu falei: te manda porque vão me prender. Mas sucede que lá fora estava todo o pessoal, gente de teatro, gente de cinema, poeta, todo mundo esperando. Aí eles perceberam isso e não me prenderam. Aí eu estranhamente saí livre. Aí encontrei o pessoal, abraços e beijos e tal. No dia seguinte fui para a praia direto, eu lá, em Ipanema, fui para a praia. Aí estou na praia, chega o Mário Cunha, meu colega de redação do lá. A polícia mandou essa intimação para você, que você esqueceu de assinar um documento ao chegar. Eu falei: tá. Ele falou: mas eu vou contigo. Aí fomos para a Polícia Marítima, na Praça Mauá. Aí ficamos lá e ninguém nos atendia, horas e horas e horas e horas e horas. Até que depois disseram assim, chegaram 3 caras que na nossa, vamos para a Polícia Central. Aí me levaram para a Polícia Central. Aí lá começou uma conversa de Serra Lourenço que durou de 3 da tarde às 8 da noite. Aí eu falei: o Mário Cunha vai embora porque eles estão querendo, eles só vão resolver o meu caso se você for embora, cara. Bom, eu vou embora, vou ficar embaixo te esperando. Tá bom. Aí assim que ele saiu, eles me agarraram, me algemaram, me vendaram e me levaram, meteram num camburão e foi para não sei onde. Depois eu soube que eles tinham sido levados para Barão de Mesquita, o Dói-Code, onde o pessoal era torturado. Aí tudo bem. A tortura dele, não podia me torturar fisicamente, porque todo mundo sabia que eu tinha chegado. Então eles me fizeram, a tortura consistiu em me interrogar durante 72 horas ininterruptamente. Eu não comia, não bebia água e não dormia. E eles, a equipe que me interrogava mudava, né? Cada hora era eles iam almoçar, dormir, aí, e eu não mudava, era eu só. Aí eu fiquei lá, já estava no final, já estava grogue de tanta conversa. Aí, bom, mas depois eu falei assim: mas para que isso? O que vocês estão perguntando aqui? Vocês sabem, isso é para você não pensar que isso aqui é a casa da mãe Joana, que pode voltar quando quer. Tá bom. E aí me saltaram, me largaram e estou aqui. Que bom, puxa vida, nós podemos entrar agora no túnel do tempo que a poesia tornou simultâneo. Nós vivemos com um poeta 50 anos de história da poesia brasileira, da política brasileira e do sentimento que faz de Ferreira Goulart grande nome do nosso cenário poético, literário e político. Muito obrigado, Goulart, pela sua presença. Marina Colaçante já se encontra entre nós. E a poesia não pode parar.